Tudo bem? Vamos lá para a nossa quinta postagem dessa quarentena. Nós vamos conversar sobre a relação entre os burgueses e os proletários. Trata-se deste assunto aqui, as relações entre burgueses e proletários, página 43, e o subtítulo Lucros e Confrontos, da página 44. Você pode baixar esse arquivo dessas duas páginas clicando exatamente onde? Sim, você pode clicar aqui ou aqui, que você baixa as páginas 43 e 44 do livro. Que mais? Mas você tem seu livro aí, se você tiver, pode usar. Muito bem. Antes da gente ir para as páginas do livro e para a explicação, vamos ver uh, dois conceitos iniciais. O conceito de burguesia. A burguesia, ela é uma classe social que detém e controla os meios de produção. Lembra que a gente conversou sobre classe social, que a classe social é um grupo de pessoas? O grupo de pessoas, a sociedade, ela é dividida em camadas, em classes. Essa burguesia é uma classe, a gente trata hoje como uma classe social, que ela controla os meios de produção. Lembram-se que a gente também conversou sobre o que são os meios de produção? Lembra que a gente conversou que os meios de produção são três? A terra, que é a matéria-prima, né? O trabalho, que é a mão de obra envolvida na transformação daquela matéria-prima, e o capital, que é o dinheiro necessário para adquirir matéria-prima e para pagar a mão de obra. Então a burguesia é que controla esses meios de produção, que ela tem recursos, ou ela tem dinheiro, ou ela tem crédito para conseguir dinheiro. Então ela domina o proletário e tudo ligado à política e à economia de uma sociedade, porque como ela tem um grande poder econômico, ela acaba também tendo um grande poder político. E a formação dessa classe social da burguesia, ela é associada ao surgimento do capitalismo. Essa classe social surge com o final da Idade Média e a reconfiguração da sociedade como um todo, dando início à Idade Moderna e um novo mundo. Lembram-se que a gente estudou, por exemplo, na França, quando pegaram o rei guilhotina, a mulher do rei, a Maria Antonieta, guilhotina, e aí assumiu o poder a burguesia, deixou de ser um império e passou a ser uma república? Bem, aí é que foi a ascensão da burguesia ao poder. Essa informação, esse texto aqui, está no Educa Mais Brasil. Se você clicar aqui, você vai ter mais informações. Sugiro que faça isso. Então, o que é burguesia? Aqui tinha um outro site. É definida como classe social desde o século XIX, mas tem as suas origens na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Novamente fala que esse conceito da burguesia surgiu no século XIX e vem sendo definido, portanto, como uma classe social que assumiu um protagonismo decisivo nas grandes revoluções políticas modernas, inclusive no que a gente fala da Revolução Industrial, e aqui cita a Revolução da Inglaterra, de 1640 a 1688, que a gente conversou já na sala, e a da França, de 1789, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade e tal. No mundo real não é bem assim. Bom, a burguesia, entre outras coisas, ela conseguiu mudar o modelo político, as relações de poder, ela conseguiu mudar as relações econômicas que eram implantadas por um Estado absolutista, em que o rei estava acima das leis, que o rei era basicamente o que era o Estado, né? Tanto que a gente estudou o próprio rei da França falando: o Estado sou eu. E esse Estado absolutista vigorou nos séculos, e isso vigorou nos séculos 16 e 18. Esse modelo estava ancorado ou centrado, firmado no mercantilismo, que era um sistema de livre iniciativa econômica, ou seja, você tinha dinheiro, queria colocar um negócio, uma fábrica, um comércio, o que fosse, você pode fazer isso. É o liberalismo, que é um dos principais valores definidos pelos burgueses.
Essa informação aqui também está nesse site, que é muito legal, brasilescola.ol.com.br o que é história o que é burguesia.html. Clicando aqui já vai lá. Muito bem. Outro conceito importante para a gente entender aquelas duas páginas do livro é o conceito de lucro. Esse conceito de lucro é algo que existe basicamente, é um conceito do capitalismo. Vamos entender o que é o lucro com um exemplo de um empreendimento. Por exemplo, fabricar camisas. O custo é um termo e ele significa que é o gasto econômico que representa a fabricação de um produto ou a prestação de serviços. Inclui o gasto com a construção da fábrica, com a compra de maquinários, com a compra de matéria-prima, com o pagamento de mão de obra, com os impostos, com os juros do dinheiro que se investiu para pagar os itens anteriores. Veja, se você vai colocar um empreendimento e você tem dinheiro, você pode colocar a fábrica de camisas, ou você pode pegar esse dinheiro e emprestar a juros. Então perceba que, mesmo que você tenha o dinheiro em mãos, no custo daquele empreendimento, daquela fábrica, entram os juros. Porque você tem o dinheiro, mas se você emprestasse para alguém, você ganharia aqueles juros. Mas você mesmo vai investir. Ou, por outro lado, se você não tem o dinheiro, mas tem crédito, você pode ir ao banco, pegar o dinheiro e vai pagar os juros para o banco. Então, percebam os três pilares desse modelo de produção, que é a terra, a matéria-prima, o capital, que é o dinheiro, e dentro desse capital você vai ter, desse empreendimento, vai ter o juro, então terra, capital, e trabalho, que é a mão de obra envolvida na fabricação. Então vamos supor que, juntando isso que a gente falou, a construção da fábrica, maquinário, matéria-prima, pagamento de mão de obra, tal, o custo para fabricar 100 camisas é de, e ficou uma crase, não é? De R$1.000. Logo, cada uma das 100 camisas tem um custo de produção, dividindo 1.000 por 100, de R$10. Se essa camisa é vendida por R$15, ou seja, R$5 a mais do que 10 que foi o custo, há um lucro em cada camisa de R$5. Se vender todas as 100 camisas, o lucro total será de R$500. Aqui é só um exemplo, né? O lucro nunca é tão grande, mas olha, investiu R$1.000, ganhou 500. Então perceba que esses 500, eles não vão para o trabalhador, eles vão para o empreendedor, porque a mão de obra, o que foi pago para o trabalhador e os outros custos, é incluída no custo da produção, pois o empreendedor comprou o trabalho de alguém pagando um salário. Portanto, o burguês aqui na Revolução Industrial, o cara da burguesia, o burguês, tá aqui, ó. Cadê? O burguês, o lucro que ele tem vem do trabalho que ele comprou da mão de obra. E aí nós vemos no vídeo, que é esse vídeo que vocês estão assistindo, vão clicar aí embaixo, e ele explica as páginas 43 e 44 do livro, e tratam das relações entre burgueses e proletários, podem ser baixadas clicando aqui. Aí vocês vão assistir ao vídeo que explica exatamente aqui este capítulo, este vídeo que vocês estão assistindo, é a metalinguagem, pois estudo isso em português, é quase uma metalinguagem. As relações entre burgueses e proletários, lucros e confrontos. Vamos lá? Mesmo esquema de antes, está aqui página 43, as relações entre burgueses e empregados, e proletários. Então, durante a Revolução Industrial, a burguesia ele se tornou o grupo mais poderoso e influente da sociedade, porque os camponeses perderam as terras livres que eles podiam plantar, e porque as terras foram distribuídas para os grandes proprietários rurais, e eles, isso na Inglaterra, na França, não deixaram mais os camponeses trabalharem na terra. Foi a mudança do sistema feudal para o capitalismo. E aí,
Esses camponeses foram para as cidades. As cidades eram os burgos, como a gente já conversou. E ali eles foram trabalhar nas fábricas, vendendo a sua mão de obra para as fábricas. Então, a burguesia se tornou o grupo mais poderoso porque eles lucravam com aquilo dali. À medida em que eles produziam mais, vendiam mais, ganhavam mais dinheiro e também mais poder político e econômico. Por outro lado, os trabalhadores, essa grande quantidade de pessoas que saiu dos campos e foi para a cidade, pessoas que saíram dos campos e foram para as cidades, começaram a ser chamados de proletariado. Proletariado é uma palavra de origem latina, que vem da palavra prole, que significa descendência, filhos. Na antiga Roma, os proletários eram pessoas que não tinham bens, mas que, por não terem bens, não pagavam impostos, mas em caso de guerra tinha que ir para a guerra. Na época da Revolução Industrial, não mais nessa época do Império Romano, o termo proletário, na Revolução Industrial, aqui mostra, passou a dominar as pessoas que não possuíam os meios de produção, não possuíam bens, não possuíam as oficinas, as ferramentas, as fábricas, as máquinas, e eles ganhavam o sustento vendendo a sua mão de obra, ganhavam o próprio sustento e as suas famílias trocando a sua força de trabalho por um salário. Vendiam a sua mão de obra para o dono da fábrica e recebiam um salário. Percebam, naquela imagem que a gente viu na semana passada, aqui tem um pequeno pedaço dela, importante, olha. Olha os detalhes dessa imagem, que é a imagem condutora desse nosso capítulo. Então nós vamos entender como viviam os representantes desses grupos antagônicos, os burgueses e o proletariado. No interior da fábrica, que é um pedacinho naquela gravura, ao fundo, que é aquela roda, e o pessoal trabalhando lá no tear. Aqui está o encarregado desses trabalhadores, para fazer com que eles trabalhem bem, e aqui estão os burgueses, os donos desses meios de produção. Então, eles bem vestidos, com fraque e assim por diante, né? Então, são os burgueses, os donos do dinheiro, né? Então, portanto, estes daqui são os donos das fábricas e ficam com o lucro da produção, aquilo que a gente mostrou agora acima aí. Então, eles conversam com esse homem, que tem as roupas mais simples, mas não tão simples quanto esses aqui, que são os supervisores. Então, aqui está essa gravura do livro O Garoto da Fábrica, um pedaço da gravura. Mas veja, à medida em que os burgueses queriam mais lucros, eles pagavam, como a gente viu na semana passada, menos para os trabalhadores. Empregavam mulheres, empregavam crianças, porque pagavam menos para mulheres e para crianças. E os homens que queriam trabalhar se sujeitavam também cada vez a salários cada vez menores. Então, aqui explica sobre os lucros e confrontos que desde os meados do século XVII, com o desenvolvimento comercial e marítimo da Inglaterra, vinha ocorrendo o fortalecimento da burguesia inglesa. Eles acumulavam dinheiro porque lucravam vendendo as riquezas nos navios para outros países, porque tinham as fábricas. Com esse lucro, construíam mais fábricas, contratavam mais pessoas, e isso vendia mais e ganhava mais e fazia mais, mas eles queriam cada vez mais dinheiro. Portanto, eles, além disso, tentavam diminuir cada vez mais o salário daqueles proletários que estavam atuando nas fábricas, os proletários, os trabalhadores, que eles compravam a mão de obra. Aqui cita um exemplo da confecção de roupas, como eu falei, né? Os burgueses que tinham dinheiro compram máquinas, montam a fábrica, o dono da fábrica contrata trabalhadores, paga salários baixos para longas jornadas de trabalho. Os custos das máquinas e das instalações, na verdade, são altos no início. Não é qualquer pessoa que conseguia fazer isso. Já tinha que ter acumulado algum capital. Mas, como essas máquinas ficam em funcionamento por longos períodos, a fábrica produz muito e logo a produção é vendida, compensando aqueles gastos feitos e amortizando esses custos iniciais. Portanto, para o dono da fábrica, a mecanização da Revolução Industrial significou menos custos, menor quantidade de trabalhadores, menos tempo de trabalho e mais lucro,
mais dinheiro. Bom, eu lembro o Ciro Cascudo, né? Assim, o Ciro Cascudo é um burguês? Acho que é. Então, assim, o ganho dos burgueses vinha à custa do trabalho dos operários, que ganhavam salários extremamente baixos e tinham excessiva carga de trabalho, sem direito a férias ou a descanso semanal. E nas fábricas, as máquinas podiam ser operadas por trabalhadores menos experientes, mais baratos. Muitos homens foram substituídos por crianças que nunca haviam trabalhado, que se machucavam, que não estudavam e que ficariam nesse ciclo de nunca ter dinheiro para botar uma fábrica ou um comércio, e morriam muito cedo, na verdade, todos eles. A média de vida, por exemplo, nessa época na França, a idade, as pessoas morriam em torno de 35, 40 anos de idade. Né? As condições de saúde eram muito ruins, os trabalhos eram muito ruins, viu? A média de vida das pessoas e dos proletários passava muito pouco de 30 anos de idade. Bom, assim, nessa situação surgiu uma tensão, uma disputa entre os burgueses e os proletários que estavam passando fome, né? E aí os trabalhadores começaram a se organizar e protestar por melhores condições de trabalho e tentando abandonar em grupo os empregos. Por outro lado, os burgueses pressionavam o governo para criar leis mais severas que combatessem o abandono de trabalho, o que consideravam, portanto, vadiagem. Aqui no Brasil, muita gente já foi preso por vadiagem na época do que se chama regime militar, né? E diminuíssem a resistência ao trabalho degradante nas fábricas. Aqui nessa gravura está um exemplo de uma revolta, de um motim de abril da Réveillon de 1789. É uma gravura de um autor desconhecido, produzida no século XVIII. Trata de um boato, essa história é verdadeira, de que o dono da fábrica Réveillon teria defendido em um discurso a diminuição dos salários dos seus empregados, mais ainda diminuir esses salários, e isso motivou um grande tumulto na cidade de Paris, duramente reprimido pela guarda francesa. Veja, inclusive o termo sabotagem vem daí. Eles usavam um sapato de madeira, um tamanco, né, chamado sabot. Aí, como eles queriam destruir a fábrica para que não chamassem outros trabalhadores, eles pegavam esse sabot, esse tamanco, jogavam nas engrenagens das máquinas, elas quebravam, e daí vem o termo, né? E ninguém podia trabalhar, então assim, jogava o tamanco nas engrenagens da fábrica, o tamanco chamado sabot, daí o nome sabotagem, em francês, que hoje a gente usa como sabotagem, de estragar uma máquina, fazer um artifício para a máquina quebrar, beleza? Bom, voltando aqui ao blog, vamos explicar a tarefa. Você vai escrever aqui mesmo nos comentários sobre o seguinte, duas questões. A respeito da relação entre burgueses e o proletariado, quais as vantagens e desvantagens? Para quem? Quais as vantagens e desvantagens do modo de produção capitalista em relação ao que era anteriormente à era moderna, o feudalismo? Observação. Antes de você escrever, pesquise a respeito disso na internet e lembre-se de colocar seu nome completo e a sua turma, senão o professor não vai saber quem foi que fez aquele comentário. Tá ok? É isso, galera. Grande abraço. Até a semana que vem. Sim, lembrando, eu vou dar uma devolutiva para vocês aí durante a semana ou na próxima sobre os exercícios que vocês postaram. Gostei bastante da maioria, tá ok? Até a próxima.